pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao meu canal de vídeos do blog Olhar Tecnológico. Eu sou o Marcelo Ruiz. Esse vídeo também está lá no YouTube. Você pode acessar tanto pelo meu canal do YouTube quanto pelo blog do Olhar Tecnológico. E o blog Olhar Tecnológico, lá eu tenho centenas de artigos que eu escrevo esse blog há mais de 15 anos. Então tem muitos artigos sobre câmeras fotográficas, câmeras de vídeo, programas de edição, outros equipamentos, dicas de configuração de equipamento, dicas de montagem de tipo faça você mesmo de alguns equipamentos. Então, além desse vídeo aqui, você vai encontrar muito conteúdo por lá. Então, vai ser um prazer receber você por lá. Mas o assunto de hoje, nós vamos falar de cabos. Não só de cabos, tá? Cabos, plugs de ligação, conectores, tá? Porque isso aqui, gente, eu ainda noto que tem muita gente que faz confusão, né? Com o conector. E vou falar também um pouco sobre microfones que usam esses cabos, tá? Mas principalmente o que eu queria também falar com vocês é sobre a confusão que muita gente ainda faz sobre o tal do áudio balanceado. Então vamos ao vídeo de hoje, né? Vamos entender esses assuntos todos, tá ok? Bom, aqui a gente tem o caso do adaptador externo. Por exemplo, pode ser uma DI Box, né? uma Direct Box. Você vai ligar uma guitarra, por exemplo, né? Então, a Direct Box, gente, não serve muito para ligar microfone, o som não fica muito bom. A Direct Box é mais para você ligar guitarra, teclado, né? Qualquer tipo de equipamento que seja de alta impedância, ligado numa entrada de amplificador ou de mesa de som que tem uma entrada de baixa impedância, por exemplo, uma entrada de microfone. Mas nesse caso aqui, digamos que seja um adaptador externo, e esse adaptador externo ele tem entrada que pode ser balanceada ou desbalanceada, né? E digamos que ele tenha um Phantom Power, tá? Que ele seja um adaptador para microfone. Então, nesse caso, a gente monta isso numa caixa metálica que é também para evitar interferência eletromagnética. Porque se ele for passivo, se esse adaptador for passivo, ele vai ter um transformador aqui dentro. Por quê? E vai ter uma alimentação Phantom Power. Se for um adaptador para microfone, vai ter uma bateria aqui, um circuito que vai fornecer os 48 volts. Mas também eles vão ser bloqueados aqui com 2 capacitores e não vão entrar no transformador, porque se essa corrente contínua entrasse no transformador, ia saturar o núcleo do transformador e ia dar ruído. Então, nesse caso, quando é um adaptador passivo, por exemplo, você tem um transformador. Então, eu tenho aqui o meu sinal balanceado, ele passa no primário do transformador, um transformador de áudio, e no secundário do transformador, a mesma corrente, a mesma tensão que está no primário, ela se reflete no secundário. Só que agora eu posso desbalancear esse equipamento, que eu vou explicar isso a seguir, como a gente faz para desbalancear um sinal sem perder qualidade, nem perder nível, né, altura do sinal. Então, nesse caso aqui, eu tenho, então, seria mais ou menos, não é bem assim, tem mais circuitos, mas eu teria aqui um adaptador externo com entrada balanceada ou desbalanceada e o Phantom Power. E aqui embaixo, ó, vê que a gente tem o Earth Lift, né? O Ground Lift, aqui, ó, tem um interruptor aqui, ó. Então, eu posso interromper esse terra para ele não seguir adiante aqui, ó, para os outros equipamentos. Se eu tiver com ruído aqui nessa parte do equipamento, a Direct Box serve também para isolar, porque eu posso desligar esse fio do aterramento, que está no pino 1. Porque, como eu já expliquei, eu só preciso
do sinal do pino 2 e 3, o sinal diferencial. Bom, então a gente tem aqui o exemplo, uma guitarra, que é um equipamento de alta impedância. A gente conecta a guitarra geralmente com um cabo P10 de 3 metros. Por que 3 metros? Porque quando a gente vai na loja comprar um cabo profissional, os cabos de guitarra sempre têm 3 metros. Até às vezes o pessoal faz com mais, mas a norma fala que até 3 metros de comprimento, um cabo desbalanceado, ele é praticamente imune à interferência. À medida que você pega um cabo desbalanceado, olha aqui, P10 com só dois conectores, a ponta, o tip e o aterramento. Você abrir esse cabo aqui, ele vai ter uma malha de cobre e a malha de cobre aqui eu representei em azul, tá, gente? E um fio só que você vai ligar ao seu P10. Então, o ideal é que você não faça um cabo desbalanceado para microfone, para guitarra, para qualquer equipamento. Não faça ele com mais de 3 metros. E aí, nesse caso, se você está num show e a mesa de som está longe, você vai usar a sua Direct Box, vai ligar a sua guitarra na Direct Box, a Direct Box vai transformar essa alta impedância aqui num sinal de baixa impedância e vai balancear esse sinal. E vai colocar ele no nível que a mesa de som, na entrada de microfone, a mesa aceite esse sinal. Então, aí no caso da Direct Box, para a sua mesa, você vai usar um cabo, geralmente XLR, né, macho e fêmea, e aqui você pode ter o comprimento que você precisar. Pode ter 50, 100 metros, que você não vai ter ruído transitando por esse cabo. A mesma coisa aqui, ó, o microfone balanceado. A guitarra é alta impedância, o microfone é baixa impedância. Então, você vai ter um cabo balanceado também no comprimento que você precisar, né? Pode ser 100 metros, mas diferente da guitarra que está ligada aqui numa Direct Box, que amplifica o sinal, o microfone ele tem um sinal mais fraquinho. Então, às vezes, um cabo balanceado de 100 metros não vai passar ruído, mas o sinal vai ser atenuado pela resistência do cabo. Então, muitas vezes, também a gente liga o microfone, quando é uma distância muito grande, num pré-amplificador que fique mais próximo do microfone e depois manda esse sinal para a mesa de som. Mas aqui é um sinal balanceado. Bom, se a gente tiver também aqui microfones balanceados que precisam de phantom power, microfones dinâmicos que são balanceados, mas que não precisam de phantom power, microfone de fita, a gente tem, enfim, um equipamento aqui qualquer de áudio, a gente pode usar um cabo balanceado ou desbalanceado, de acordo com o equipamento, e aí a gente usar um adaptador de áudio. Esse adaptador de áudio vai receber o sinal balanceado, né, nas entradas, ou desbalanceado, você vai ter um volume, porque caso você conecte aqui, por exemplo, um tocador de MP3, que tem um nível de sinal mais alto que o microfone, você tem normalmente no adaptador, você tem potenciômetros para você controlar o nível desse sinal para ele não distorcer. Na saída do adaptador, você vai ter potenciômetros de ganho. Quando o sinal é muito fraco, você pode abrir toda a entrada para o sinal entrar inteiro, e você ainda pode aumentar o ganho, porque um adaptador de áudio tem pré-amplificador interno. E aí você manda esse sinal num cabo desbalanceado para um celular, para uma câmera fotográfica, para um computador. Você pode mandar esse sinal também, se for o caso, para uma mesa de som. É um caso mais específico, porque se você já tem um microfone, você pode ligar ele direto na mesa de som. Mas pode ter algum caso em que você, por exemplo, precise mandar o sinal para gravar na sua câmera e mandar para uma mesa de som. Então, o adaptador de áudio pode fazer tudo isso. Bom, para a gente ir encerrando essa aula, eu tenho aqui então os tipos de cabo
para ninguém errar mais. Então aqui, ó, conectores de áudio com um canal desbalanceado. É por isso que chama esse conector aqui de mono, né? Mas na verdade é um conector desbalanceado. Já expliquei, a gente tem o cabo, só tem a malha de cobre e tem um fio só. Então o fio aqui é ligado na ponta aqui e a malha é ligado no aterramento. Então a gente tem um RCA, é um exemplo, um P2 TS, chip ring, não esqueçam isso, tá, gente? O pessoal chega e diz assim, eu quero um conector P2 mono. Tá, tudo bem, o cara da loja vai entender, mas o nome correto é chip ring. Eu quero um conector P2 TR, chip ring. Conector P10, desculpa, gente, chip ring não, chip sleeve. Né? Sleeve é essa capa aqui, ó, a parte final do conector. Eu quero um conector P10 TS, bacana, é aquele conector de guitarra. Você tem a ponta, que é soldada aqui no fio isolado, e você tem aqui o sleeve, a capa, que é soldado no terra. Tá? A gente tem aqui, no caso, um conector de áudio que balanceado sem phantom power, ok? Ou 2 canais desbalanceados estéreo. Eles precisam de cabo de 2 vias, ó. Agora aqui o cabo tem o aterramento, que é ligado aqui no sleeve, tem o fio branco que é ligado na ponta, digamos, e o fio vermelho é ligado. Agora aqui a gente tem um R, ó. Então esse cabo aqui agora ele chama TRS, Tip Ring Sleeve, né? Tip ponta, ring anel, sleeve o aterramento. Esse aqui é um P2, é o cabo que a gente é o conector que tem no fone de ouvido, né? Fone de ouvido que não tem headset, né, que não tem microfone, usa esse conector P2 TRS, tá? Aí o pessoal chama isso aqui, eu quero um conector P2 mono, ou estéreo, eu quero um conector estéreo, P2. Tá, o nome é P2 TRS, tá? E você tem um conector P10, que é o mais grosso, como se fosse o da guitarra, que ele é TRS, Tip Ring Sleeve. Eu estou falando aqui, ó, que esse conector ele é balanceado, ok, mas não pode usar Phantom Power. Por quê? Esse conector aqui, quando você liga ele no equipamento, a ponta aqui, se você colocasse Phantom Power aqui, você ia ter 48 volts aqui, 48 volts nesse anel em relação ao aterramento. Se você ligasse esse cabo com o Phantom Power ligado num outro equipamento, na hora que você encostasse isso aqui, a primeira coisa que encosta um conector P10 na fêmea dele ia ser esse positivo lá no negativo, que é aquela parte onde tem aquela rosca, né, aquela porca sextavada no equipamento. Então, isso ia causar um curto momentâneo. Então, é por isso que um conector P10 pode ser balanceado se levar só sinal de áudio, não levar Phantom Power. Quando a gente tem um sinal de áudio balanceado e com Phantom Power, a gente precisa de um conector XLR de 3 vias. Então, né, a mesma coisa, pino 1, pino 3, pino 2, tá? Nesse caso aqui, você tem o Phantom Power. Inclusive, se você olhar um conector XLR de qualidade, o pino 1, que é o pino negativo, ele é um pouquinho mais alto que o pino 2 e o pino 3. Por quê? Quando você pega um conector macho e encaixa lá no painel do seu equipamento, a primeira coisa que conecta é o pino 1, o aterramento. Então, qualquer energia estática que esteja no cabo vai ser descarregada para o terra. Ele usa o mesmo cabo de 2 vias e uma malha que é usado aqui no P10, tá? Então a gente pode sim ter um conector de áudio balanceado para ligar 2 equipamentos balanceados, que não nesse caso, se você usar numa ponta um XLR e na outra usar um P10 estéreo, não deve conectar em equipamento com o Phantom Power ligado, ok? E tem aqui um conector também de 5 vias, que é bem mais raro, mas tem os equipamentos que usam esse conector. Ele tem 5 pinos, né? Então ele tem no centro
o pino 3, o pino 1 no centro é o aterramento, e você tem 2 pinos para cada canal. Então é esse cabo aqui, ó, uma malha e 4 cabos. Então, 2 cabos eu levo o sinal balanceado do canal esquerdo e mais 2 cabos eu levo o sinal balanceado do canal direito. Esse conector aqui é usado em equipamentos de som profissional, tem headphones profissionais que são balanceados, então pode usar esse conector aqui de 5 vias, ok? Então, assim, não existe conector estéreo ou mono. O conector ou ele é desbalanceado ou ele é balanceado. Ele pode ser usado para ligar um canal mono ou ligar 2 canais. No caso aqui na ponta, canal esquerdo, no anel aqui, canal direito, sempre, tá? Então, pode ser usado, mas isso aqui, na verdade, é um conector que é balanceado, ok? Então, aqui já estão os cabos para a gente ver melhor aqui, ó. Sempre aqui o sleeve, né? A parte do conector que é o sleeve, que é o aterramento, a gente liga, solda a malha de cobre, e onde vai levar o sinal sonoro, a gente sempre é o conector que está isolado. Então aqui, ó, um cabo de guitarra, um cabo de áudio balanceado ou de áudio estéreo, aqui um cabo para fone de ouvido com o headset, né, aquele fone de ouvido que tem o microfone. A gente tem o terra comum, o branco canal esquerdo, o vermelho canal direito, e nesse caso aqui o preto seria o microfone, ok? E a gente tem cabo de 4 vias, que é usado para aquele plug XLR de 5 vias. Então a gente tem uma das vias que é o terra, 2 cabos para um canal balanceado e 2 cabos para o outro canal balanceado, ok? Por isso que eu falei no início lá que se a gente abrir e desmontar um plug XLR, desmontar um plug P10 e olhar o cabo, a gente já tem aí uma dica mais ou menos do que é que esse cabo é. Então aqui a gente tem as ligações, né? Você aí que vai fazer cabo e tal, que gosta de fazer seus cabos, então tá aqui, ó. Por exemplo, eu posso ter um conector P10 TRS, ou seja, Tip Ring Sleeve, e eu posso ligar aqui na ponta aqui é meu canal esquerdo, canal direito e o terra. E eu vou ligar isso aqui num equipamento, por exemplo, numa saída que é 2 canais, vou usar um cabo de 3 vias com 2 fios e vou ligar, por exemplo, em 2 conectores P10. Nesse caso aqui, o canal esquerdo vai ficar aqui, canal direito aqui, separado, tá? Esse cabo é balanceado? Não. Não é balanceado porque eu tenho canal esquerdo e direito e eu só tenho uma via de cabo e o aterramento. Então, eu não posso dizer que esse cabo seja balanceado, né? Eventualmente, pode existir algum equipamento antigo que tenha uma saída de um canal só balanceada e que no equipamento aqui na ponta, o amplificador, ele seja balanceado através de 2 amplificadores separados. Aí seria um caso muito raro de usar esse cabo aqui. Outro cabo muito comum é quando a gente tem um cabo, pode ser um P2, para ligar, por exemplo, na saída de fone de ouvido do celular e ligar num outro equipamento qualquer para gravar o som. É o RCA com o P2 ou o P10. Nesse caso aqui, o cabo é usado, um cabo de malha, né, com 2 cabos internos, e eu tenho aqui também canal na ponta aqui, canal esquerdo, no meio canal direito, e aí eu vou dividir isso aqui. Um fio vai levar para um canal, a outra perna do cabo vai levar para outro canal. Continua sendo um cabo desbalanceado. Aqui, por exemplo, eu tenho o cabo da guitarra. É o exemplo clássico aqui, ó, 2 conectores P10 TS, Tip Ring, Tip Sleeve, tá? Desbalanceado, eu tenho a malha ligado aqui atrás no sleeve, né, do cabo, e na ponta aqui eu tenho o sinal. Então isso aqui é um cabo de guitarra.
Eu posso ter outro tipo de cabo desbalanceado mono, que seja um P10, aqui na ponta o sinal, né? E do lado de cá um RCA. Então, para eu usar esse cabo aqui para transmitir um áudio estéreo, eu preciso de 2 cabos desse. Aqui, por exemplo, se o meu equipamento de saída ele está lá escrito que ele é estéreo, o P10 estéreo, né? Então eu posso ligar aqui o conector e tirar o canal separado RCA. Nesse caso aqui, quando você tem um equipamento que tem lá uma saída P10 canal esquerdo, outra saída P10 canal direito, eu preciso de 2 cabos se eu quiser ligar um RCA. Bom, cabo balanceado a gente já viu, cabo balanceado para microfone, para outros equipamentos, né? Balanceados, com Phantom Power, sem Phantom Power. É um cabo XLR de fêmea de um lado, macho do outro, ligado pino 2 com pino 2, pino 1 com pino 1, etc. Tá? Aqui tem um outro cabo aqui desbalanceado, que é para uso sem Phantom Power. Ó. É outro exemplo. Tem equipamentos, já falei isso aqui no início, tem equipamentos de áudio mais antigos que usava esse conector XLR para não usar 2 P10, canal esquerdo e canal direito, eles usavam um conector XLR e botavam o pino 1 o aterramento, sempre o pino 1 é aterramento, o pino 2 o canal esquerdo, o pino 3 o direito. Então, se você vai ligar esse equipamento, que é estéreo, num outro equipamento, que a entrada é P10 para um canal e para outro, você vai fazer um cabo XLR P10 e separando dessa forma aqui, ó, pino 2 com o terra vai para um conector, para um plug, pino 3 com o terra vai para outro plug. Então, canal esquerdo e direito separados. Não pode usar com Phantom Power e é um cabo desbalanceado, tá? Aqui a gente tem o cabo que eu falei anteriormente, é um cabo balanceado para áudio, né, que não se usa Phantom Power nele, mas aqui o cabo está balanceado, por quê? Eu usei o XLR e aqui eu usei um P10 TRS, separando aqui, no caso o pino 2 está na ponta, o pino 3 está aqui no anel, então esse é um cabo balanceado, eu não desbalanceei o sinal, mas eu não devo usar isso aqui com Phantom Power, ok? E aqui eu tenho um cabo, aqui é o cabo, no caso a fêmea, esse aqui é o cabo, pode ser um cabo de microfone, gente. O cabo de microfone, a saída do microfone é macho, né? Então você liga um XLR fêmea, e na outra ponta, se é um microfone dinâmico, que não precisa de Phantom Power, e o seu amplificador é balanceado, pode ser que lá na entrada do amplificador, desde que ele não tenha Phantom Power, que a entrada do amplificador seja um conector P10 fêmea. Então, você vai fazer um cabo XLR fêmea para ligar no microfone, P10 macho, balanceado para ligar no seu pré-amplificador. Ok? Bom, a gente aqui tem o caso mais perigoso de todos. Muitas vezes a gente vai encontrar cabos desbalanceados com ponte entre o pino 1 e 3 no conector XLR. Se usa muito esse cabo aqui para conectar microfones que não são balanceados. Então, isso aqui é muito comum da gente ver. Você já suspeita pelo seguinte, você pegou um conector XLR, né, que ele tem pino 1, 2 e 3, e o cabo na outra ponta está com um conector P10 TS, Tip Sleeve. Pô, está faltando uma perna. O que é que o pessoal faz? O pessoal ou usa um cabo balanceado, que está ligado aqui no XLR, está ligado correto, malha no pino 1 e os terminais no pino 2 e 3, mas chega na ponta de cá, estão chegando 3 fios, e o lado de cá só tem 2. Então o pessoal junta o pino 1 com o pino 3. Tá? Faz essa ponte. Essa ponte pode ser feita, como eu falei, no cabo,
E também, muitas vezes, você vê cabos de microfone mais baratos que usam XLR, mas se você abrir dentro, está com um cabo com 2 conectores só. Então, dentro aqui dentro desse XLR, é soldado um fio entre o terminal 1 e o 3, tá? Ligando na malha. A mesma coisa pode acontecer com um cabo macho. O cabo fêmea aqui é para microfone, tá, gente? Porque o microfone é XLR macho, liga aqui na fêmea e você liga aqui na mesa de som. É um cabo muito comum da gente ver em mesas de som mais antigas, que não tem entrada balanceada, esse tipo de cabo. E pode ser macho também, para você ligar algum equipamento, mas a mesma coisa tem uma ponte entre o pino 1 e o pino 3. Esses cabos a gente tem que usar ele com cautela, porque ele tem risco de curto com o Phantom Power ativado. E ele pode até te queimar o microfone. Por quê? A gente já viu que no áudio balanceado com o Phantom Power, você tem 48 volts entre o pino 2 e o pino 1 e entre o pino 3 e o pino 1. Ora, se você ligou o pino 3 no pino 1, você já causou um curto aqui, né? Então, o que é que vai acontecer? Os 48 volts do pino 2 vão entrar aqui no seu cabo P10, vai fechar o circuito aqui e você vai ter um cabo aqui com 48 volts, que é um sucesso para você queimar algum equipamento. Então, é o cabo que a gente tem que sempre desconfiar, né? Esse cabo aqui está até errado aqui, gente, desculpem, aqui no meu desenho aqui está aparecendo um cabo TRS, mas na verdade isso aqui seria um cabo só TS, tá? Tip Sleeve, ok? Bom, então, para a gente ir finalizando, então, para não esquecer mais isso, cabo balanceado, ele pode ter dezenas de metros, você tem que ter conectores que tenham as 3 vias separadas, ou seja, não esquece mais, um conector XLR, pino 1 é o ground, é o aterramento, né? Se é um cabo XLR macho fêmea, vai ligar do pino 1 no pino 1. Pino 2 leva o sinal normal lá para o pino 2, e pino 3, que leva a sua fase invertida, vai para o pino 3, ok? No caso desse cabo que eu falei aqui, que é o cabo que a gente encontra muito por aí, que tem esse pino 3 aterrado no pino 1, se você ligar isso aqui com o Phantom Power ligado, você vai ter um curto-circuito entre o pino 1 e o pino 3. Quer dizer, você pode até queimar a mesa de som. Embora tenha proteção, mas você pode dar no mínimo vai dar barulho também, vai dar aquele hum danado, porque está aterrado aqui. E a outra coisa também é que se por um acaso o seu sinal aqui é balanceado, você desligou o Phantom Power, ok, eu desliguei o Phantom Power, então eu não vou ter o curto, mas eu estou tirando um sinal balanceado e eu aterrei o pino 1 no 3, eu vou perder essa parte aqui, ó, do meu sinal, porque num cabo balanceado, gente, o sinal de áudio ele é sempre ele é mais baixo, porque como eu falei lá no início, vocês lembram que o amplificador diferencial soma os sinais? Então, nesse exemplo aqui, se eu quero um sinal de 4 dBu com 3 volts e meio, eu mando um sinal que é a metade, 1,7 volts com 1,7 volts, com 2 dB, o amplificador vai somar e vai me dar um sinal de nível de linha de áudio profissional balanceado, de baixa impedância, que normalmente é um sinal que tem 4 dBu de potência com 3,4 volts, de pico a pico, VPP. Tá? Então, esse cabo aqui ele é perigoso, gente. Porque se você tiver com o Phantom Power ligado, vai aparecer aqui na ponta do seu P10 48 volts aqui, ó. Então você pode queimar um celular, se você ligar isso no celular, enfim, você pode queimar o equipamento se tiver com o Phantom Power ligado. Bom, então como que a gente faz
se a gente tem, por exemplo, o áudio balanceado, eu tenho um microfone aqui, eu tenho qualquer equipamento balanceado, usei meu cabo balanceado, bonitinho, eu posso fazer o ground lift, eu posso inclusive desligar o aterramento se ele estiver me enchendo o saco, dando ruído, e eu vou ligar isso aqui, ó, o pino 2 e o pino 3, na entrada não invertida e na entrada invertida de um pré-amplificador, um adaptador ativo, um pré-amplificador. Meu sinal vem balanceado, bonitinho, aqui ele vai ser amplificado e eu vou ter um sinal desbalanceado aqui, né? Mas ele já está amplificado por nível de linha e com o ruído cancelado. E como aqui o nível de voltagem aqui, de tensão desse sinal foi amplificado, esse cabo aqui, mesmo sendo desbalanceado, vai para um alto-falante, vai para um fone de ouvido, o nível aqui é muito mais alto do que do lado de cá, então vai ser mais imune a ruído. A outra forma que eu tenho correta de desbalancear um sinal de áudio para não perder uma parte aqui da minha energia é usando um adaptador passivo, que ele tem um transformador isolador de áudio. Então, olha aqui, ó. Novamente, eu venho com o meu sinal bonitinho aqui, balanceado, pino 2 e pino 3, sem juntar os pinos. Eu posso, inclusive, interromper o meu aterramento, que eu não preciso dele para nada, e eu entro com esse sinal do pino 2 e pino 3 num transformador de áudio. Normalmente é um transformador de 1 para 1 de 600 ohms, e transformador de áudio é muito caro, é por isso que isso aqui você só encontra em equipamento muito bom, porque um transformador de áudio, para não dar ruído, ele é caríssimo. O pessoal hoje em dia usa mais os adaptador, o pré-amplificador, o pessoal usa mais um pré-amplificador, que é um circuito integrado, porque um bom transformador de áudio, gente, hoje está custando mais de R$ 1.500, R$ 2.000, tá? Imagina numa mesa de som que tenha 16, 20 canais, se você, né, você ter um transformador para cada canal, né? Embora tenha uma mesa de som, que aí a gente vê a diferença de preço, né? Aquela mesa de som baratinha de uma mesa de som importada, profissional, que custa 30 vezes mais cara, porque muitas vezes ela usa transformadores nas entradas. Então, aqui nesse caso do meu transformador, eu entrei no primário do transformador, eu entrei com o pino 2, ele retorna pelo pino 3, cria uma indução aqui no núcleo do transformador e do lado de cá, isolado, sai o meu áudio balanceado. Se eu quiser desbalancear esse áudio do lado de cá, é só eu pegar uma perna do transformador e ligar no aterramento. Aí eu posso ter um sinal desbalanceado. Se eu não ligar esse terra em lugar nenhum, eu vou continuar com um sinal balanceado saindo num sinal balanceado. Bom, no caso aqui, o pior caso que tem é quando você faz isso aqui, ó. É o caso que eu já expliquei. Você tem um microfone que é balanceado, você tem mas você não tem o equipamento aqui balanceado lá de cá. Então você vai pegar o pino 3, ou se for um microfone condensador que precisa de 48 volts, esquece isso aqui, não funciona. Porque você não pode dar o curto aqui no pino 1 e pino 3. Mas se lá de cá for um equipamento qualquer, um microfone balanceado que não precise dos 48 volts, você pode deixar o pino 3, que a gente chama de flutuando. Você não faz a ponte do pino 3 com o pino 1, mas deixa ele soldado no cabo, chegando lá perto do seu equipamento. Que esse pino 3 aqui flutuando, ele vai servir um pouco para proteção, né, contra interferência eletromagnética, porque já que qualquer sinal que entrar aqui, ele pode ser descarregado aqui lá no pino 3, tá? Lá no equipamento. Então, ou então você depende muito
Isso depende muito que tipo de microfone você tem aqui, como é a ligação interna desse microfone. Aí é aquela coisa que tem que testar. Porque você tem aqui o seu pré-amplificador com o sinal desbalanceado aqui, o seu pré-amplificador operacional. Ele é desbalanceado. Ele precisa do terra, do pino 1. O caso aqui, ó, do nosso pré-amplificador diferencial, vou explicar mais uma vez, o pino terra não entra na etapa de amplificação. No caso do pré-amplificador operacional desbalanceado, você precisa da referência do aterramento. Então você precisa, não pode desconectar o ground, o terra. Então nesse caso aqui é fazer isso e ver como é que funciona melhor, porque muitas vezes se você não fizer essa ponte entre o pino 1 e o pino 3, o microfone não funciona, não sai som aqui. Muitas vezes você repara que se tiver ruído, se você não fizer a ponte, deixar separado, fica melhor o áudio aqui. Aí é uma coisa que tem que testar caso a caso. Mas em todo caso, você não pode fazer o ground lift. Você não pode aqui cortar esse cabo aqui para eliminar a interferência, porque o sinal tem que vir aqui, passar no amplificador que está ligado no terra comum e ele tem que voltar lá para o... Você tem que ter o circuito, né? Bom, e aqui no caso é ao contrário. Ó. Como é que a gente conecta um sinal desbalanceado para uma entrada balanceada? Digamos que você tem aqui um celular. Digamos que você tem aqui um tocador de MP3. Digamos que você tem aqui um tocador de CD. Né? Como você faz, que é um sinal desbalanceado, né? Como você faz para ligar num pré-amplificador balanceado? Se você ligar, porque no caso aqui ó, do equipamento, vamos entender isso aqui, ó, equipamento com saída desbalanceada. Normalmente você tem lá um conector RCA, no caso do celular você tem um conector P2, né, que está ligado ao canal esquerdo e direito, e um terra. Então a saída existente é desbalanceada. O que é que você pode fazer? Ou dentro do equipamento, né, se o técnico for bom e tal, dentro do celular não pode fazer isso, mas aí você tem que fazer um cabo, né, um adaptador. O que é que você vai fazer? No pino 2, você vai conectar, no pino 2 do XLR, você vai conectar a sua saída de áudio. No pino 3, você vai conectar o terra tá, do equipamento, terra do plug conectado no pino 3. Perdão, no pino 1, tá? Pino 1, ó, terra no pino 1, pino 1. O pino 3, que precisava de um sinal, lembra? Recapitulando, sinal balanceado, você tem aqui o seu sinal, e o pino 3 você tem uma cópia do sinal invertida, só que nesse caso esse equipamento não faz isso. Mas você pode balancear a sua conexão. Como é que você faz? Aqui é uma discussão mais técnica, precisa de um técnico. Você vai medir qual é a impedância de saída do seu equipamento. Então, digamos que seja você tem um equipamento aqui que tem um pré-amplificador que ele tem 100 quiloohms de impedância. Então, o que é que você vai fazer? Vai ligar esse parte que eu botei aqui tracejada, é o circuito que você vai adicionar. Você vai pegar no pino 3 desse conector XLR, esse pino 3, e você vai ligar ele ao aterramento, tá? Que é esse terra aqui, o terra aqui do equipamento, né? Você vai ligar colocando um resistor aqui, ó. Você vai soldar um resistor de 100 quiloohms, que é igual, né? E você vai soldar aqui no terra da sua saída. Para ser assim, para filtrar, né, qualquer interferência, você pode, como todo equipamento na saída tem um capacitor de acoplamento e tem uma resistência antes, você pode também reproduzir isso aqui, botar um capacitor, né, de mesma capacitância e botar uma resistência ligando para o aterramento aqui.
Mas nesse caso aqui, o que é importante é você ligar o pino 3, né, no terra dessa saída de áudio, colocando um resistor que tenha a mesma resistência do seu circuito de saída. Nesse caso, você vai usar agora aqui, nesse conector aqui, no caso pode ser um XLR macho ou fêmea, você vai usar um cabo balanceado e você vai entrar no seu pré-amplificador balanceado. Porque vocês lembram que eu falei que, né, no áudio balanceado, o pino 2 tem um sinal, no pino 3 tem um sinal invertido. Mas, na verdade, o que faz um equipamento ser balanceado não é bem o sinal. Porque nesse caso aqui, ó, quem for conhecer um pouquinho aí de eletrônica vai dizer assim, ah, Marcelo, mas espera aí, você ligou o pino 3 só fazendo uma ponte com o resistor no aterramento. Aqui não tem sinal de áudio, realmente não tem. O sinal de áudio está só no pino 2, a voltagem. Pino 3, ele vai ter, não confundir, ele não vai ter uma voltagem, porque ele não está ligado na saída do amplificador. Mas ele vai ter uma resistência, uma impedância que é igual ao pino 2. Porque o amplificador balanceado, o que ele precisa é que ele encontre aqui, para ele poder rejeitar, né, o que for igual, ele precisa ter a mesma impedância aqui certinho. É o que chama em inglês Common Mode Rejection, é modo de rejeição comum. Ou seja, o que é importante, na verdade, num equipamento balanceado, num cabo balanceado, é que o pino 2 e o pino 3 tenham a mesma impedância, a mesma resistência em relação ao terra, tá bom? Então isso aqui é uma forma de você fazer um pseudo-balanceamento, é como é chamado, tá bom? O balanceamento correto de um sinal desbalanceado para um balanceado é você fazer o quê? Você tem aqui, ó, a sua fonte, seu celular, você tem aqui o seu tocador de MP3, você liga um cabo desbalanceado, pode ser um P10, um RCA, P2 para P2, e aí você faz uma caixa metálica ou você usa um adaptador de áudio, ou você faz uma caixa metálica com um transformador dentro de áudio. Então aqui você vai ligar o sinal positivo, ele passa pelo núcleo, né, do primário do transformador e o aterramento aqui, ó. E esse aterramento aqui, esse terra, vai para o pino 1 de um conector XLR. Então, terra com o pino 1. Do lado de cá no secundário, quer dizer, esse sinal aqui desbalanceado, essa voltagem, ela cria a mesma voltagem no secundário do transformador, e aí você liga no pino 2 e pino 3. Então aqui, ó, eu peguei um sinal desbalanceado e balanceei o sinal. E você pode inclusive botar um resistor aqui no valor que seja necessário, que seja igual e compatível com a impedância do seu pré-amplificador balanceado. Então, você tem uma fonte desbalanceada, liga o cabo desbalanceado, liga numa caixa com um transformador de áudio, sai com esse sinal balanceado, um cabo balanceado e você entra no seu pré-amplificador, na sua mesa de som balanceada, ok? Então isso aqui é a forma de fazer o desbalanceado para o balanceado. Bom, pessoal, a gente chegou então no final desse segundo vídeo. Aqui eu vou deixar o link aqui para a primeira parte, se você chegou nesse vídeo aqui primeiro. A gente tem a primeira parte desse vídeo. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, para você assistir a primeira parte do vídeo. E você que me deu aí essa honra de assistir os dois vídeos, eu espero que eu tenha podido ajudar, que você tenha realmente compreendido esse assunto e lembrando mais uma vez, se você
não entendeu alguma coisa, se eu falei alguma bobagem, né, e isso pode acontecer também, não deixa de falar comigo aqui nos comentários, aqui se você estiver vendo esse vídeo pelo blog, é, tem o botãozinho aqui embaixo para você me mandar uma pergunta. Se você estiver assistindo no meu canal do YouTube, manda aqui também a sua pergunta que eu sempre respondo a todos que me perguntam alguma coisa, que me solicitam mais esclarecimento, tá bom? Muito obrigado e não deixem de me seguir aqui no blog e também nesse canal do YouTube. Clica aqui se você gostou do vídeo para dar aquela força e se inscreve no canal, porque assim você vai estar sempre recebendo avisos quando eu publicar um vídeo novo. Tá ok? Muito obrigado, um grande abraço.